Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda, Pai, pois eu reconheço que sem o teu Espírito Santo, sem a tua ajuda, impossível é a mim proclamar a tua palavra. Incapaz eu sou, Deus, de proclamar a tua palavra sem a presença do teu Espírito Santo. Por isso eu peço a tua ajuda, Senhor, por isso eu peço o teu socorro. Venha sobre mim, Deus, o teu Espírito Santo, para que na sala dessa casa, diante desses 5 irmãos, o Senhor venha me conceder a graça, a sabedoria de proclamar a tua palavra e que essa palavra venha ser alimento e sustento, ó Deus, para a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Oh, glória a Deus. A princípio, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Estamos aqui na casa do irmão Sivaldo, que essa semana estará para a glória de Deus, deitando em uma mesa cirúrgica. Para a glória de Deus, ele será rodeado de médicos, de enfermeiros. Para a glória de Deus, a medicina será usada para socorrer este homem. E por que eu falo para a glória de Deus? Porque, meus irmãos, quem inventou a medicina não foi o diabo. A Bíblia fala que toda boa dádiva vem de quem? Vem de Deus. A medicina é uma dádiva para a humanidade. A sabedoria do homem para aprender a cuidar de um ser humano doente é uma dádiva de Deus, e essa dádiva vem de fato de Deus. Satanás não cria nada de bom. E é a respeito disso que nós vamos meditar nesta noite. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Amém? Amém, Deus. Meus irmãos, Jesus, aqui, ele não está aplicando essa fala dele especialmente à medicina. Na verdade, essa fala de Jesus é a respeito dos pecadores. Jesus aqui está associando os pecadores a pessoas doentes. Não que os doentes sejam pecadores, mas nessa fala aqui, Jesus está comparando um pecador a uma pessoa que está doente, a uma pessoa que está debilitada. E no versículo 32 isso se confirma, porque no versículo 32 ele diz o quê? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mas embora ele não esteja falando da medicina, ele aqui falou algo verdadeiro, porque Jesus só fala verdade. Tudo que Jesus fala é verdade, tudo que Jesus ensinou é verdadeiro, tudo que Jesus nos revela por meio do Espírito Santo e pela palavra é verdadeiro. Então, de fato, essa informação que Jesus aqui nos passa é uma verdade. De fato, quem não está doente não precisa ir ao médico. Quem não está doente e tem assim esse zelo, tem esse cuidado e tem condições, porque nesse mundo tudo é pago, quem não está doente pode até fazer aqueles exames, né, de rotina para ver como é que está ali a situação. Esse ano, inclusive, há uns 2 meses atrás, eu fiz um exame de sangue, um hemograma completo, para ver como é que está aqui o interior, sabe? E graças a Deus tudo bem. Amém. Então, assim, quem não está doente faz esses exames, né, só para ver, só check-up nessas coisas. Mas quem está doente, esse sim, é que procura o médico. É que procura, de fato, sabe, procurar os hospitais, as clínicas, os laboratórios, para saber a causa da dor, do cansaço, da vertigem. Porque quem está doente é que precisa de médico. Então aqui, meus irmãos, nós podemos entender que Jesus Cristo está validando a medicina. E olha só que interessante, Jesus aqui citou a palavra médico. Médico, meus irmãos, não existe recentemente não. Há 2000 anos atrás, Jesus estava citando aqui o quê? Médico. Os médicos sempre existiram. A medicina é uma dádiva de Deus, é uma ferramenta de Deus e não existe nada de demônio, não existe nada de maldição e muito menos de vergonhoso. Um homem ou uma mulher de Deus procurar a medicina. Eu não vou procurar o médico não, porque eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé no Senhor. Eu não vou procurar o hospital não, porque eu vou confiar no meu Deus. E quem disse que procurar o hospital é não ter confiança em Deus? Quem disse que não procurar um auxílio médico é renunciar a Cristo? Se nós entendemos que Ele é médico dos médicos.
Glória a Se Deus. ele é médico dos médicos, os médicos que nós conhecemos, os médicos desse mundo, estão debaixo da autoridade dele. É. Mesmo aquele médico ateu. Glória a Jesus. Mesmo aquele médico ateu que não crê em Deus, Glória ele a sem Deus. saber ou ignorando, ele está usando uma dádiva que veio de Deus, que é a medicina. Louvado seja E me encontrarei quem Deus. quiser, é o que eu creio, é o que eu acredito. A medicina é uma dádiva de Deus. Graças a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele não era um homem rico. Ele mesmo disse que ele abriu mão de tudo, ele renunciou, sabe, à sabedoria. Ele era um homem assim que, quando teve um encontro com Cristo, ele renunciou à própria vida dele, o destino dele. Ele Meu estava Deus, destinado a meu ser uma Deus, pessoa muito meu importante. Senhor. Antes de conhecer Cristo, ele já era importante. Mas, depois que ele conheceu Cristo, ele renunciou tudo, absolutamente tudo. E passou a viver para a glória de Deus. Pregando o Evangelho, Aleluia. anunciando o Evangelho. Aleluia. Glória Recebia ofertas, os irmãos ajudavam ele, via ali a luta dele, a dificuldade dele. Ele constantemente agradecia, meus irmãos, muito obrigado, porque a oferta que vocês enviaram Meu chegaram Deus, para mim meu como um Deus. aroma agradável ao Senhor. E ele fazia tendas. Todos os anos tinha uma festividade judaica, onde a lei judaica, a religião judaica dizia que as pessoas tinham que dormir em tendas. Mesmo que a pessoa tivesse casa, ela tinha que construir no quintal ou no teto da casa, né, na laje, umas tendas para simbolizar o tempo que eles passaram no deserto. Então, nessa época, Paulo fazia tendas e vendia e ganhava o trocadozinho dele. E certamente ele cuidava dos afazeres dele, né? Mas também investia na obra. Mas, embora Paulo não fosse rico, Paulo tinha um médico particular, chamado Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por um homem, um grego, de muito Meu conhecimento, Deus. de muita sabedoria, até porque ele era médico. Se médico hoje é estudado, muito estudado, porque hoje o estudo evoluiu, mas naquele tempo também, por mais que o estudo não fosse evoluído, um homem para ser médico tinha que estudar e estudar muito. É tanto que o Evangelho de Lucas, se a gente for fazer uma comparação assim, é o evangelho mais bem escrito. Você percebe a diferença. É. Por quê? Porque João não tinha muita sabedoria, Marcos também. A gente vê ali nos outros evangelhos, Mateus, a gente percebe no evangelho de Mateus certa diferença, porque Mateus também era estudado. Mateus era coletor de impostos. Para trabalhar coletando impostos para Roma, tinha que saber ler, tinha que saber escrever, tinha que saber matemática, porque mexia com dinheiro. Então o evangelho de Mateus, a gente percebe que foi escrito assim por alguém que tinha conhecimento. O mesmo acontece com Lucas. Lucas era médico. E Lucas não somente escreveu o evangelho de Lucas, como escreveu também Atos. Na verdade, o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos faz parte de um único livro. Na organização da Bíblia, decidiram separar a parte que fala de Jesus, do nascimento até a crucificação, aí depois fizeram outro livro com Atos dos Apóstolos. Após Jesus ser levado aos céus, começa. Mas tudo quem escreveu foi Lucas e colocou em um livro só. Grande Deus, Um médico. aleluia, Jesus. Na carta de Paulo, Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 14, é isso mesmo? Olha só o que Paulo, meus irmãos, um homem de Deus, Meu Deus. um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, olha só como Paulo cita Lucas. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Lucas, o médico amado, manda saudações. Paulo chamou Lucas de médico amado. Meu Deus. Ou seja, ele não somente reconheceu que ele era médico, mas era muito amado. Eu amo esse homem. E sabe por que Lucas era amado por Paulo? Primeiro porque Lucas se converteu ao Evangelho através de uma pregação de Paulo e se converteu de fato verdadeiramente. Mas a partir dali ele se tornou um discípulo de Paulo. Em muitas viagens, lá estava Lucas do lado de Paulo. Mas Lucas também era amado, meus irmãos. Por quê? Porque todas as vezes que o apóstolo Paulo apanhou, e pode ter certeza, o apóstolo Paulo apanhou muito. O apóstolo Paulo, meus irmãos, apanhou. Apanhou. Chicotes, varas, pedradas, espancamento. Aquele homem apanhou de tudo Meu quanto é jeito, meus Deus, irmãos. meu Deus. Quem estava lá cuidando das costas dilaceradas de Paulo? Um médico. Certa vez Paulo foi apedrejado, meus irmãos. Quem estava lá cuidando da cabeça focada de Paulo? Lucas, o médico. Como não amar um homem desse e sem cobrar nada? Por amor ao evangelho, lá estava Lucas. Meu Deus. Um homem que poderia estar ganhando dinheiro, e muito dinheiro, estava lá do lado do servo de Deus,
cuidando das feridas todas as vezes que ele apanhava por amor a Cristo. Ou seja, um médico ali auxiliando um homem de Deus. Um médico ali caminhando lado a lado com o homem de Deus. Então a medicina, meus irmãos, é uma dádiva de Deus. Nós passamos a semana inteira em oração e nós sabemos que Deus tem poder e autoridade. No decorrer dessa semana que passou, Deus poderia muito bem ter tirado do irmão Simvaldo esse caroço, esse câncer que gerou esse caroço no osso dele. Deus tem poder para isso, sabemos disso. Mas o fato de Deus não ter feito isso significa que o milagre não aconteceu ou não vai acontecer? Não, vai acontecer. Porque a medicina é um milagre. A medicina é o milagre de Deus neste mundo. O que vai acontecer nesta quinta-feira, a agenda se mantendo, caso o hospital não remarque, o que vai acontecer nessa quinta-feira é um milagre. É um milagre. Um homem fazendo algo que só Deus pode fazer. Remover uma enfermidade. Tirar do corpo de uma pessoa uma doença. E pode ter certeza, meus irmãos, insisto em dizer isso, porque no meio da igreja, no meio dos cristãos, existe muito esse falso entendimento. De que médico, de que hospital, de que buscar ajuda clínica, de que buscar ajuda de um profissional da saúde, seja ele qual for, não pode, porque eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que demonstrar fé. Ah, meus irmãos, isso é engano de Satanás. Isso é seta de Satanás e muitos acabam perecendo. Muitos acabam morrendo por acreditar que a medicina, que os médicos, que as medicações é do diabo. Eu morei muito tempo ao lado de uma igreja aqui em Guaratinga e em determinado culto eu ouvi o pastor em alto e bom som dizer o seguinte: você que está escravizado aos remédios, eu te liberto agora em nome de Jesus. Aí lá de casa eu questionei o seguinte: desde quando o remédio é escravidão? Se a pessoa está doente, se a pessoa procurou o médico e o médico prescreveu aquela medicação, não é escravidão, está ajudando aquela pessoa. Exceto se a pessoa estiver se automedicando, né? A pessoa não procura médico, não procura hospital e decide tomar remédios, comprimidos, de qualquer maneira. Aí está errado. Meus irmãos, Satanás só escraviza alguém com o mal, nunca com o bom. Se o médico prescreveu uma medicação para o seu bem, Satanás jamais vai usar aquele bem para te escravizar. Jamais. Jamais. A medicina é uma dádiva de Deus. A medicina é uma virtude de Deus para esse mundo tão necessitado, para esse mundo tão carente. E tanto é, meus irmãos, que eu conheço um profeta. Eu conheço um profeta que foi usado por Deus, tanto para proclamar a cura, como também para ser médico. O profeta Isaías. Vamos lá? Isaías capítulo 38. Isaías, ele foi profeta, ele foi movido pelo poder de Deus para proclamar saúde, mas ele também foi usado como médico. Isaías capítulo 38. É um texto muito conhecido, inúmeras pregações já foram elaboradas e proclamadas. Mas aqui eu quero ler para evidenciar o que eu acabei de dizer, para confirmar a informação que eu acabei de passar. Um profeta, um homem de oração, um homem de jejum, um homem de experiência com Deus, foi usado como profeta de forma sobrenatural, mas foi usado também como médico, prescrevendo ali uma medicação. Isaías capítulo 38. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A enfermidade era o quê? Era para a morte. Era para a morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Meus irmãos, naquele tempo, e ainda hoje, né, presidentes, prefeitos, vereadores e reis, ainda existem muitas nações no mundo que são governadas por reis, governadas em parte. Algumas o rei manda mesmo, outras nem tanto. Mas naquele tempo, para você ir conversar com o rei, tinha que marcar horário. Então pode ter certeza que quando o secretário do rei foi até o rei para dizer: ó, meu rei, amanhã o profeta Isaías vai vir aqui porque ele solicitou uma visita ao Senhor. E amanhã à tarde tem uma vaguinha aqui na agenda do Senhor. Ah, meus irmãos, quando Ezequias escutou isso, ele deve ter ficado maravilhado. Glória a Deus, aleluia. O profeta vai vir aqui para me curar.
O profeta vai vir na minha casa com uma palavra de cura, eu vou ser curado. Mas será que isso aconteceu? A princípio, não. Porque olha só o que diz. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Meus irmãos, será que nós estamos preparados para ouvir uma dessa? Palavra difícil e dura. Meu Deus. Porque quando nós pensamos em Deus, o que vem ao nosso coração é: Deus só vai me falar coisa boa. Deus só vai me falar o que eu quero ouvir, e o que eu quero é essa bênção, é aquela maravilha. Ezequias esperava uma bênção. Aí vem um profeta e diz: ó, põe em ordem a sua vida, põe em ordem sua casa. Se tiver magoado com alguém, vai lá, peça perdão. Se está devendo alguém, paga o que você deva. Se está brigado com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu cunhado, com a sua sogra, faça uma reunião aqui nesse quarto, peça perdão a todo mundo. Porque você vai morrer. E não sei o que estou dizendo, não. É Deus. E sim, meus irmãos, Deus tem boca. Não é para falar o que a gente quer, não. Não é para falar o que a gente precisa, não. É para falar o que Ele determina. Temos que entender isso. Aleluia. Temos que compreender isso, que vai facilitar muito a nossa vida. Tem muito crente frustrado porque acha que pode dar opinião para Deus. Tem muita gente decepcionada na igreja porque acha que pode segurar na mão de Deus e, ó, Deus, faz isso aqui, ó. Não, Deus, agora eu quero que o Senhor faça isso. Jamais. Isso não existe. Deus e é soberano. As nossas orações nos aproximam de Deus. As nossas orações em resposta, Deus envia o Espírito dele, nos restaura, nos transforma, mas as nossas orações, o jejum, o fato de você não faltar um único culto, não significa que você tem direito de opinar e de controlar ou de dizer para Deus o que ele deve fazer. Jamais. Jamais. Versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Meu Deus. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Isaías já tinha saído. E Isaías já tinha ido embora. Isaías já estava quase saindo do castelo quando Deus o fez parar e Deus disse: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Oh, meus irmãos, como eu amo esse versículo. Meu Deus. Ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Ah, meus irmãos, Deus tem ouvidos para ouvir. Deus tem olhos e enxerga a mínima gota de lágrima, de dor e de angústia que flui dos nossos olhos diante dele ali em oração. Aleluia. Aleluia, Deus. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Agora vamos para o versículo 21. Ora, Isaías tinha dito: pegue uma pasta de figos e ponham como emplastro sobre a úlcera, e ele irá recuperar a saúde. Vou ler novamente. Ora, Isaías tinha dito: peguem uma pasta de figos, ponha como emplastro sobre a úlcera, e o rei, ele irá recuperar a saúde. Amém? Amém, Jesus. O profeta Isaías foi usado de forma sobrenatural, indo lançar uma palavra de decreto: rei, coloque a tua casa em ordem, porque essa doença de fato vai te matar. O rei se quebrantou, o rei orou, o rei suplicou, e na mesma hora ali Deus enviou um milagre. Deus consolou o coração daquele homem e tocou no coração do profeta Isaías, e o profeta Isaías voltou como um profeta e proclamou ali aquela mensagem do Senhor: rei, Deus ouviu a tua oração
Deus enxergou a tua lágrima, e porque o Senhor se quebrantou, Deus vai acrescentar 15 anos de vida à sua existência. Mas lá no final do capítulo 38, o que nós encontramos, Isaías deu conselho aos funcionários do rei para fazer uma pasta com folhas de figo. Aleluia. Pegar umas folhas de figo, colocar ali no pilão, né? Bater, fazer uma pasta e colocar em cima da úlcera. Muito provavelmente aquele rei estava com a úlcera estourada. Com certeza a barriga dele estava aberta, com estourar daquela hérnia, daquela úlcera, sabe? E ele foi usado como médico. Isaías aqui foi usado como médico para dar o conselho para os funcionários do rei. Ou seja, a medicina está nesse texto que eu acabei de ler. Porque a medicina é uma dádiva, é uma virtude de Deus para o povo sofrido desse mundo. Para o povo angustiado desse mundo. Para esse mundo tão cheio de doenças e de enfermidades. Meus irmãos, acredite. Da mesma forma que através das mãos do apóstolo Paulo, Deus operava milagres maravilhosos, através das mãos dos médicos, Deus opera milagres maravilhosos. Aleluia. Mesmo que esse médico seja ateu. Mesmo que esse médico seja ateu. Mas se aquela pessoa que se submete às mãos do médico, sendo uma pessoa de fé, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, Deus obrigado por esse médico, Aleluia. Deus obrigado por esse enfermeiro, Deus obrigado por esse hospital, Deus obrigado por esse milagre que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu estou aqui, Deus, sendo tratado por um médico. Deus, louvado seja o Senhor. Pode ter certeza que através da mão desse médico, mesmo que ele seja ateu, o milagre da cura se manifesta sobre a vida dessa pessoa. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Essa palavra aqui é Aleluia. para entendimento, é para ensinamento, é para compreensão. Glória a Deus. Como servos de Deus, nós não podemos atribuir a Satanás nada de bom. A medicina é boa. Os médicos são instrumentos de Glória a Deus. Jesus. A medicina é uma dádiva de Deus para operar milagres. Através da medicina, através da mão dos médicos, Deus opera milagres. Oh, glória. Não é vergonhoso procurar um psiquiatra, não é vergonhoso procurar um psicólogo, não é vergonhoso procurar um cardiologista, um urologista. Não é vergonhoso. Não é. Vergonhoso é atribuir a Satanás o que só Deus pode fazer. E só Deus faz coisas boas. E a medicina Graças a Deus. é uma boa dádiva de Deus para mim e para você. E, sendo necessário passarmos pelas mãos dos médicos, como o irmão vai passar, louvado e glorificado seja o Senhor por isso. Amém? Amém, Deus.